Olá, meus amigos, este é o Cast Minister, o seu podcast de Teologia Reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e hoje estamos mais reformados do que nunca. Pessoal, nos nossos últimos episódios nós fizemos a divulgação do 20º Encontro da Fé Reformada aqui em Manaus. E eu, Diego e o Renan estivemos no evento e tivemos a oportunidade de conversar com os palestrantes. Olha só o nome das feras que estiveram por aqui: Presbítero Solano Portela, Pastor Tiago Santos, que é editor-chefe da editora Fiel, Pastor Conrad Mbiwe, acho que é assim que pronuncia, que é pastor batista reformado lá em Zâmbia, na África, e ele, o pastor Augusto Nicodemos Lopes. E tudo isso graças à ajuda do nosso querido pastor, coordenador do evento da Conferência da Fé Reformada, o pastor Jaime Marcelino, que é pastor da Igreja Presbiteriana Cidade Nova, com quem também nós conversamos. O tema da conferência esse ano foi Onde está a Verdade? E por isso nossas entrevistas giraram em torno desse tema. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E pessoal, como são várias entrevistas, nós tivemos que dividir tudo em 2 episódios. Então você ouve as primeiras entrevistas hoje e ainda nessa semana sai mais um episódio. Então fiquem ligados, ok? Bora lá! Para começar o nosso papo, estamos aqui com ele, que é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é membro da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, lá em São Paulo, graduado em Ciências Exatas, fez mestrado no Biblical Theological Seminary e recebeu recentemente o título de doutor honoris causa. O cara não é fraco não. Estamos aqui com ele, Solano Portela, que além de suas atividades no campo empresarial em São Paulo, é também escritor, tradutor e conferencista. O Renan conversou com o presbítero Solano. Vamos agora ouvir esse papo. Temos refletido e discutido sobre a verdade nas mais diversas áreas e o Senhor tem uma forte atuação no campo da educação. Em seu livro, O que estão ensinando aos nossos filhos, publicado pela editora Fiel, o Senhor aborda a questão dos conteúdos programáticos na educação brasileira, a metodologia piagetiana e a influência de diversos pressupostos perigosos na educação. Nesse cenário, a educação cristã precisa se destacar em que sentido? Como a verdade transforma a educação? Nós temos que constatar que a verdade, ela flui de uma constatação de que existem absolutos. Existe certo, existe errado, existem certos pilares ao longo da história e em todas as áreas de conhecimento, que são questões absolutas. A filosofia moderna, ela vem exatamente contestar essa questão de absolutos. O pós-modernismo, ele sempre enfatiza a relativização da verdade. A minha verdade não é a sua verdade e coisas nesse sentido. Ora, é impossível se fazer ciência sem você ter uma percepção de que existe algo a ser encontrado que vai ser verdadeiramente comprovado através da metodologia científica, através do teste de hipóteses. Isso é o método científico. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela especifica que existem sim princípios e valores absolutos, existe verdade, verdade objetiva, ela não é subjetiva, ela é proposicional e ela flui de Deus. Porque Deus é o Criador, Deus é todo verdade, Jesus Cristo é o caminho à verdade e à vida. E nós temos a possibilidade de conhecer concretamente a verdade e mesmo que a gente admita que nós não temos o conhecimento exaustivo da verdade. Em outras palavras, a gente não consegue conhecer tudo, porque nós somos criaturas finitas. Mas o que Deus nos possibilita conhecermos, isso a gente pode conhecer com veracidade e testar. Até as coisas espirituais que são testadas pela palavra de Deus. Os bereanos faziam isso quando viam Paulo e iam lá ver se as coisas eram realmente assim. Então, se mesmo nas questões espirituais a gente consegue testar a verdade, imagine no estudo do universo. Uma educação escolar cristã, ela é firmada na verdade e ela tem essa palavra de esperança. É possível conhecer verdade.
Que diferença faz isso quando as teorias educacionais dizem que você nunca vai conhecer a verdade, né? Você tem um teórico educacional, o Morin, que fala da complexidade das coisas, e a gente até abraça essa visão de que as questões são complexas, elas não são compartimentalizadas, elas se entrelaçam, são interligadas porque procedem de uma fonte única que é Deus. Mas a conclusão que ele chega é quase a um agnosticismo educacional, porque as coisas são muito complexas, elas são impossíveis de serem conhecidas. A educação escolar cristã diz, não, as coisas realmente são complexas, elas são interligadas, você tem que trabalhá-las interdisciplinarmente, mas é possível você conhecer aquilo que é verdade, é possível você ter princípios e valores que não mudam no mundo que está sempre mudando. Furtar era errado no passado, continua sendo errado hoje. Adulterar era errado no passado e continua sendo errado hoje. O proceder, então, numa sociedade tem que ser pautado por esses princípios de honestidade, de respeito ao próximo, que nos é dado pelos últimos 6 mandamentos, o respeito ao próximo, né? Os primeiros 4 falam do respeito e das obrigações para com Deus. Então é nesse sentido que há uma diferença da verdadeira educação escolar cristã. A fonte proveniente das nossas verdades é a Escritura. Quando agimos para construir um cenário educacional cristão, há quem entenda isso como uma quebra da laicidade ou do objetivo cidadão e plural da educação. Como defender que a fé cristã pode ser fonte de verdade para a educação em tempos de relativismo? De certa forma, eu toquei já em alguns aspectos desse daí na minha primeira resposta. Mas é importante que a gente entenda a laicidade da educação no sentido de que nenhuma religião tem primazia sobre o Estado. Não é a educação que é laica, o fundamento é que o Estado é laico. Mas o Estado laico não significa Estado ateu. O Estado é laico no sentido de que nenhuma religião pode ditar as suas regras ao Estado. Mas isso não significa que o Estado não tenha as suas obrigações para com Deus. Há uma filosofia muito interessante, formulada por um filósofo cristão, seguindo o rastro da visão reformada, que procede das Escrituras, que esteve presente em João Calvino, em Agostinho, antes de Calvino, e em Abraham Kuyper, na Holanda, e que é bem concretizada nos trabalhos desse filósofo, que é o Herman Dooyeweerd, na Holanda, onde ele fala da teoria das esferas. A igreja é uma esfera, a família é uma esfera, a escola é uma esfera, o Estado é outra esfera. Essas esferas, elas têm um certo grau de autonomia, no sentido de que uma não dita a outra, nem interfere na outra, para estabelecer como fazer ou o que dizer ou o que ensinar. Mas nenhuma dessas esferas é autônoma no que diz respeito às suas obrigações para com Deus. Então, falar em laicidade nos dias de hoje quer dizer que a laicidade do Estado, o Estado então é ateu. Laicidade da escola, a escola não diz respeito às verdades de Deus. Ora, a educação escolar cristã diz que toda verdade é verdade de Deus. Ela não somente usa as Escrituras como fonte de verdade, mas ela usa a revelação natural. O comissionamento que nos é dado no mandato cultural, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, de dominar a terra e sujeitá-la. E ao descobrirmos as coisas do universo, nós vamos descobrindo verdades. Mas que diferença faz sabendo que tudo isso procede de Deus? Salmo 19 fala da harmonia reinante no universo. Um dia faz um discurso, outro dia, ou seja, há uma repetibilidade dos processos. É isso que possibilita fazer ciência. É o estudo da
da Terra e do universo que permite que a gente venha a derivar aquilo que nós chamamos de leis físicas ou leis químicas. Nada mais são do que equações matemáticas que explicam o comportamento de elementos, como eles se combinam, se conjugam, ou de movimentos, no caso da física, né? E são questões harmônicas colocadas por Deus na sua criação. Então, quando a gente está estudando o universo, não significa que a gente só vai estudar o que a Bíblia fala sobre o universo, mas significa que a Bíblia nos dá um contexto maior, de que o universo procede de Deus, e que ao estudarmos o universo, a gente vê essa relação dessa harmonia, do que da possibilidade de fazer ciência verdadeira, firmado nas verdades da palavra de Deus. Novamente em seu livro, o senhor descreve um embate travado entre a rede escolar Mackenzie e as autoridades educacionais estatais, em que no centro da discussão estava o conteúdo ensinado pelo Mackenzie, sobretudo no que diz respeito ao tema evolução versus criação. Sobre isso, duas perguntas. O Estado deveria de fato regular a educação dessa forma? E como a educação cristã deve trabalhar as discordâncias entre as descobertas científicas e o ensino das Escrituras? Ora, o Estado ele tem um certo papel regulador na sociedade, mas deveria ser aquele aspecto regulador de impedir que pessoas façam o mal, que corporações procedam mal, defraudem alguém, uma escola que promete alguma coisa e não entrega, uma escola que fecha as portas no meio do ano, vamos dizer, que deixa os alunos desamparados e os pais enganados depois de já terem pago. Isso é o papel do governo, deveria ser esse. No nosso país, a educação é altamente regulamentada ao ponto em que o governo quer ditar, inclusive, os conteúdos. Se fosse apenas uma estrutura maior, até não teríamos nenhuma contenção contra isso, mas ele quer regular os mínimos detalhes. Ao tentar fazer isso, o Estado passa a legislar também moralidade, que não faz parte das atribuições do Estado. Então ele começa a ultrapassar, lembra da teoria das esferas? Ele começa a ultrapassar a sua esfera de atuação. Começa a adentrar a área da família, dizer o que é uma família, quando essas definições são fundamentos eternos, né? Então não deveria ele interferir nisso. Esse debate que você se refere, um repórter levantou essa questão, que os materiais produzidos pelo Mackenzie, o chamado sistema Mackenzie de ensino, eles eram criacionistas, eles apresentavam o Deus Criador. Mas nós dizemos, qual é o dano que isso está sendo feito? A acusação que nós recebemos é de que nós estamos fechando os olhos, ou colocando uma viseira nos olhos dos alunos. Quando é o contrário que é verdade. Nós estamos abrindo os olhos deles. Enquanto que, se eles ficarem ouvindo constantemente que a teoria da evolução é um fato provado, quando na realidade ela é só uma teoria, isso significa sim fechar os olhos deles. E ao ouvirem isso repetidamente através dos anos, eles não procuram nenhuma outra resposta. Isso vai perpetuando o erro. Uma visão criacionista, ela vai abrir os olhos deles e eles vão ver que existem outras maneiras de entender como surgiu a vida e qual o propósito da vida e muitas outras questões relacionadas com a vida. Muitas vezes me perguntam, então nas escolas cristãs vocês não ensinam evolução? É isso? Aí eu respondo, pelo contrário, nós ensinamos melhor do que nas outras escolas. Nós ensinamos que é uma teoria e ainda dizemos com toda veracidade que é a teoria majoritariamente aceita na maioria das escolas e da academia, porque o mundo acadêmico tem se desenvolvido com esse pensamento. Eles rejeitam a pessoa de Deus, tem que arranjar alguma coisa para substituir os atos de Deus e os atos criativos de Deus. Nós ensinamos e sabemos que os nossos alunos vão ser testados em cima disso. Então isso responde àquela pergunta, como é que a gente reage
um mundo que rejeita o criacionismo. Eles têm que aprender o que é que a academia entende sobre essas questões. No entanto, eles aprendem que é só uma teoria. E eles aprendem ao mesmo tempo de que existe um grande grupo de cientistas, alguns dos quais, ou muitos dos quais, não cristãos, que simplesmente não conseguem aceitar a teoria da evolução, porque eles veem pela própria ciência que ela é insustentável. Tem-se dito, acho que foi o Michael Behe que colocou isso no seu livro A Caixa Preta de Darwin, que se Darwin tivesse tido acesso à ciência da microbiologia, que não era disponível nos seus dias, ele nunca teria formulado a teoria da evolução, porque ela é insustentável quando você começa a examinar os micro-organismos. Não há possibilidade alguma de que eles tenham evoluído ao ponto em que eles estão. Ora, eles são aqueles fragmentos de vidas mais complexas, maiores, e se não pode ter havido evolução nos micro-organismos, como é que nós fazemos uma postulação de que a macroevolução é uma teoria, né, viável? Então, nós temos a nossa posição, nós temos a nossa opinião e temos uma base para ela, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos como o mundo foi criado. Então é uma questão de fé, não é uma questão de ciência. O campo científico, ele faz essas teorias, mas são teorias que não são repetitíveis, né? Porque se algo aconteceu milhões de anos, como é que você vai fazer o experimento para repetir e comprovar se essa teoria, essa hipótese é válida? Eles não têm essa condição de fazer. Então ela permanece sendo uma teoria, vai permanecer sendo uma teoria até pela própria estrutura dela. Ela não pode ser repetida em laboratório, não pode ser comprovada. É muito interessante a questão que o senhor falou sobre que a educação cristã ela amplia os horizontes do aluno, certo? E a gente falou bastante sobre a questão do campo das ciências naturais. Já nas ciências sociais, em que outras teorias que se contradizem completamente às escrituras, ao exemplo do construtivismo, das teorias marxistas, etc., como é que a educação cristã ela deve também lidar com essas questões? Sim, na realidade as teorias sociais elas vão mudando, né? E elas começam se contradizendo entre si. Então a gente nunca pode dizer que tem a última palavra, simplesmente porque é a última palavra, que aquela é a palavra veraz. Obviamente que muitas delas começam com uma verdade e distorcem nas suas ilações ou nas suas deduções. A questão do construtivismo, no meu livro eu relaciono 5 pontos positivos que o construtivismo contribuiu para o cenário, para a prática educacional. A interatividade com o aluno, materiais mais atraentes. Quando eu estudei há muitos anos atrás, na pré-história, eu tinha livros que eram todos em preto e branco, nenhuma ilustração colorida, letras bem pequenininhas, né? Então, hoje em dia você pega um livro escolar e dá gosto você ler e estudar nesses novos livros com toda a técnica de ilustração, visualização, exemplos. Então existem muitas contribuições nesse sentido, mas como filosofia não se sustenta, porque ela parte da premissa da bondade inata do ser humano, e as pessoas não são boas naturalmente, elas precisam de direcionamento, de disciplina. Então não tem por onde correr. Quando você começa a ver as premissas, você tem que ir à palavra de Deus. É a única fonte confiável de ter uma tomografia espiritual do que corre internamente na nossa vida. Nós sabemos que somos pecadores, que erramos, precisamos de disciplina, direcionamento desde a mais tenra idade, né? Desde criancinhas. E não é nenhuma teoria que vai se contrapor a isso, apesar de existirem muitas. A própria psicologia também parte da bondade
nata do ser humano, termina colocando o homem no centro, Deus é alijado, é sonegado. Eu sempre falo de que o sistema secular de educação, ele comete um grande pecado contra a humanidade, porque ele alija a pessoa de Deus da pessoa humana e da história da humanidade, quando ele está intimamente ligado tanto à pessoa humana quanto à história da humanidade. Então é uma educação incompleta. Certas questões comportamentais, elas não mudam de acordo com os séculos. Essas questões comportamentais, elas são fundamentadas em cima de princípios e valores eternos. Se é a forma de se vestir, se você usa um turbante, um chapéu, essas são coisas pequenas, são detalhes, isso muda de acordo com a cultura. Mas se nós falarmos, por exemplo, do que é o casamento, não é a sociologia que vai ditar o que é o casamento. Isso é uma questão que procede desde o início, é a união entre um homem e uma mulher. Se a gente vai falar de política de gênero, não é a sociologia que vai definir o que é gênero, ou que gênero não pode ser acoplado à questão do sexo. Sexo e gênero eram coisas idênticas há algumas décadas. Hoje em dia diz não, o sexo é algo que você tem no nascimento, o gênero você escolhe. Então, mas isso é uma contradição enorme, e é uma forma de você acomodar um posicionamento humano de ser contra todos esses pilares, princípios e valores eternos que a palavra de Deus explicita. Resumindo, a sociologia não pode ditar as nossas convicções, nem formular nossos princípios morais. Ela pode, essas ciências, psicologia, sociologia, elas deveriam ser meramente descritivas e não prescritivas. E elas foram distorcidas. Hoje em dia você tem um programa de entrevista na televisão e acontece algum caso, algum crime, alguma coisa, chama-se um psicólogo para ele não apenas descrever o que aconteceu, mas ele prescrever o que é que deveria ser feito ou não, quando na realidade ele não tem esse poder, de prescrever, de prescrição. Ele tem um poder de análise, mas ele não tem um poder de determinação. Vez ou outra, a discussão acerca do homeschooling retorna aos holofotes e, via de regra, os movimentos mais interessados nessa prática são os cristãos, por entender uma certa primazia dos pais no ensino daquilo que consideram verdades basilares para a formação inicial dos seus filhos, algo que a escola estaria fazendo de forma negativa, inserindo pautas ideológicas nos currículos. Na sua opinião, quais os prós e contras da escola e do homeschooling? Onde está a verdade nesta questão? Pela própria pergunta, a gente nota alguns conceitos aí que precisam ser explicados. A gente não pode colocar o homeschooling, contrastar ele contra uma situação de escola que está colocando uma pauta destrutiva de princípios como a família e outros princípios básicos. O que está errado aí é a escola ou é o conteúdo que a escola está colocando? Não é a escola, é o conteúdo. Então, o homeschooling feito se o homeschooling for feito utilizando o mesmo material que a escola usa, ele também não é só por ser homeschooling que vai estar adequado. Então, o grande problema aqui que a gente tem é o conteúdo. Se alguém tem condição de fazer homeschooling, que é uma questão ainda em andamento aqui no nosso país, para regularização, para ser plenamente legal, se alguém tem condição, eu não tenho nada contra, eu acho que é uma opção, desde que você não tenha uma outra opção de educação dos filhos e esteja numa situação onde inexistem alternativas que vão contribuir para a família. No entanto, é preciso algumas cautelas. O homeschooling, as crianças que saem do homeschooling, as estatísticas, principalmente lá nos Estados Unidos, onde a prática ela já é bem avançada e já funcionando há várias décadas, pelo menos 5 ou 6 décadas,
elas têm bom aproveitamento, elas estão no topo 15% das aferições dos testes relacionados com a entrada nas universidades. Então isso é inegável. No entanto, elas também geralmente têm alguns problemas de serem crianças ou adolescentes mais introvertidos, com menos habilidade de sociabilização, tudo pelo próprio sistema que elas ficaram ali sem esse contato maior com pessoas da mesma faixa etária e aprendendo, né, a serem também se relacionar com eles, serem gentis, terem habilidades que são construtivas também. Há um amigo meu, uma vez que praticava homeschooling, me falou que uma das maiores dificuldades que ele tinha era separar o papel de pai e de professor. Quando a criança vai à escola, tem algum problema com o professor ou algum problema na escola, ela tem uma espécie de santuário no lar onde ela pode relatar aos pais o que aconteceu. Eles vão julgar a propriedade ou não, vão procurar apoiá-la, defendê-la ou até reforçar a situação de repreensão que ela possa ter recebido na escola, dependendo do caso. Mas quando isso acontece no lar, ele disse que isso prejudicava os relacionamentos de pai para filho, de mãe para filho ou para filha durante dias, um problema que acontecia na hora da instrução, né? Então, isso é uma das dificuldades, a gente precisa entrar nisso daí com os olhos abertos. Uma terceira coisa é um cuidado que os esposos têm que ter, porque via de regra homeschooling vai significar wife schooling, então a carga vai cair toda em cima da esposa. Nem todas as esposas têm a condição e a estrutura também para lidar, principalmente se a família for mais numerosa, tiver mais de um filho, ou às vezes 3, 4 filhos, e ela pode cair num estágio de frustração muito grande, enquanto que o marido está em outras atividades, tudo, ela tem essa carga que pode ser excessiva para ela. Se isso não for muito bem compreendido e administrado, isso pode resultar problema. E a última observação, que é a mais grave: se você acha que pode fazer homeschooling, que tem condição, que não vai virar wife schooling, faça, mas não tenha isso como normativo na vida das outras pessoas. Deus não lhe deu essa autoridade. É um erro você julgar outros irmãos dizendo que você está na vontade de Deus e eles não estão, porque estão colocando os filhos numa escola, muitas vezes uma escola cristã. Então essa é uma questão pessoal. Ela é muito perigosa quando ela se torna um dogma, quando ela se torna um ponto de aferição da fé. E ela passa a ser um ponto de alavancagem de uma atitude pecaminosa para com os irmãos, desagregadora do corpo de Cristo, o que não é bom. Então, é uma questão de convicção pessoal. E a escola cristã, ela deve ser apoiada, eu acho, porque ela vai suprir exatamente essa necessidade que os pais têm de dar uma orientação firme e segura aos filhos. Já no âmbito universitário, sabemos que é uma problemática antiga que muitos cristãos percam a fé durante seus anos de academia. Sabemos que há diversas causas para isso, entre as quais está a falta de embasamento bíblico dos jovens. Mas vamos excluir esses casos e pensar nos cristãos que têm base bíblica, mas que são engolidos por informações e literaturas aparentemente coerentes da academia e acabam sucumbindo por não encontrar contraponto da parte de sua fé. Como a igreja deve atuar no auxílio de jovens cristãos que ingressam na universidade? O senhor poderia deixar dicas de leitura ou de grupos que atuem nesse sentido? Eu acho que nós temos muito caminho a andar nessa questão de fortalecimento dos jovens. Uma das questões seria prepará-los mesmo para o tipo de oposição que eles vão ter lá. Eu sempre me impressionei com a história que aconteceu na vida da família da minha esposa. O sobrinho dela estava sendo preparado para ser policial lá no Canadá. E nesse preparo para ele ser policial, ele recebia assim
horas e horas de instrução do que fazer quando ele era abordado por pessoas que queriam suborná-lo para uma coisa ou outra, né? Então ele era treinado nisso. Se você for abordado dessa maneira, é isso que você tem que responder, porque isso vai contrariar essa lei aqui, e isso vai fazer com que a pessoa que tentou esteja quebrando esse princípio, e você vai ser responsabilizado por esse outro princípio aqui que tem a regra dos servidores públicos. Então eles eram instruídos a andar no meio de oposição, de corrupção. Acho que a gente podia trabalhar muito mais com os jovens nesse sentido, dizendo: sua fé vai ser atacada aqui, aqui, ali, e começar a direcionar a nossa instrução, talvez numa classe de escola dominical específica, um grupo de estudos ou o que for. Não há substituto para você estar firmando a sua própria fé há muito tempo, antes de entrar na universidade. Não é algo que você vai fazer, vai da noite para o dia. Entrei na universidade e agora vou ter que pegar o atrasado, tá? Não adianta isso daí. Sua fé tem que estar sendo fortalecida no dia a dia. E por último, utilizar-se daqueles grupos que tem lá dentro da universidade. A Aliança Bíblica Universitária tem feito um excelente trabalho, existem outros grupos, existem outros cristãos na universidade que estão sofrendo as mesmas pressões. É muito bom se reunir com eles, ter estudos bíblicos e saberem para responder com mansidão, com tranquilidade, a razão da esperança. Não é para chegar na universidade contestando o professor, desafiando a autoridade, que às vezes o jovem cristão acha que esse é o papel dele. Não, ele está lá, sabe que está num ambiente hostil, mas ele tem que irradiar a luz e ser sal de tal maneira que a pessoa vai vir a ele e perguntar: por que você é diferente? Nós somos diferentes, não podemos perder os nossos diferenciais, mesmo no meio hostil. Ótimo. Para terminar, você poderia mandar um salve para os nossos ouvintes do Castminster? Eu saúdo a todos, né? Nunca ouvi essa expressão, salve, a não ser no PCC. Mas eu quero que todos prosperem e sejam abrigados pela graça de Deus. Essa é a minha definição do salve nesse momento. Obrigado. Obrigado, presbítero Solano, foi uma conversa muito bacana, gostamos muito da entrevista. Obrigado pelo seu tempo, foi muito edificante. Um grande abraço, que o Senhor Deus abençoe o seu ministério. Agora conversamos com o pastor Conrad Mbiwe, que ele é pastor da Igreja Batista em Lusaka, lá em Zâmbia. Ele também é diretor do Colégio Ministerial de Lusaka e chanceler da Universidade Cristã Africana na Zâmbia. Ele é bacharel em engenharia de mineração, caraca, olha aí, o cara não é fraco não, pela Universidade de Zâmbia e PhD em missões da Universidade de Pretória. Ele é também editor da revista Reformation Zâmbia e escritor de vários livros disponíveis internacionalmente. Vamos agora ouvir essa conversa. A primeira pergunta que eu lhe faço é: O que é a verdade? Há mais de uma verdade? E se toda verdade é verdade de Deus, quais as implicações disto para o mundo em geral? Certo. Para começar, quando pensamos em termos de verdade, devemos sempre iniciar com o Criador, que é Deus. Deus fez o mundo e, ao fazê-lo, ele pôs dentro do mundo as estruturas que o sustentam. Algumas dessas estruturas são físicas, como a lei da gravidade, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é que ele pôs dentro da própria criação de um modo físico. Mas também quando Deus pôs dentro deste mundo criaturas inteligentes como os seres humanos, ele também se revelou a si mesmo. E ao revelar a si mesmo, ele nos providenciou o que é a verdade, de forma que possamos conhecê-lo e também conhecer a própria criação e nos conhecer uns aos outros.
E tudo isso é a base da verdade. Então, quando você pergunta o que é a verdade, a gente sabe que essa é a pergunta que Pilatos fez ao Senhor Jesus Cristo. E a verdade, ela estava logo ali, de frente para ele. Era o próprio Jesus. Como ele disse uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a verdade. E sobre a verdade, em geral? Há mais do que uma verdade? Estamos vivendo em um mundo de relações relativistas, em um mundo em que a verdade ela é tida como plural. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, se você levar a sério o que nós entendemos como verdade, do que de fato estamos falando é da realidade. Então, por exemplo, se a luz se apagar nessa sala, e se alguém perguntar quantas cadeiras há aqui dentro, todos nós temos o direito de escolher um número que quisermos. Nós podemos dizer 50, você pode dizer 100, ele pode dizer 200 e etc. Mas quando ligamos a luz, não mais poderemos escolher os números simplesmente. Porque agora nós podemos ver as cadeiras de verdade, sabe? Então podemos contá-las. E aí a gente vai ter condições de dizer, você estava errado. Não eram 50 cadeiras, eram 100. Porque agora nós contamos. As luzes se acenderam, podemos ver. Então, isso é o que a verdade é, de fato. Não é o que queremos, mas o que foi revelado pela luz. A luz que o próprio Deus acendeu quando ele se revelou a si mesmo. Então, quando você compreende essas coisas dessa forma, você começa a ver que só pode haver uma verdade. Nós tínhamos números diferentes para as cadeiras porque as luzes estavam apagadas. Mas quando as luzes são acesas, nós devemos submeter nossas crenças e opiniões ao que agora é objetivo. E esse é o grande problema do nosso mundo. Nós não queremos ser desafiados, nós não queremos que ninguém chegue para a gente e diga, ok, traga o que você acredita e vamos testar isso. O cristianismo, por outro lado, não tem medo disso, porque ele representa, e com abundância, a revelação do próprio Deus, que foi quem acendeu a luz. Então, a Bíblia fala acerca da luz que, vindo ao mundo, as trevas não puderam entendê-la ou amá-la. O continente africano é conhecido por sua diversidade religiosa. Em seu contato com pessoas de outras religiões, como o senhor apresenta Cristo como a verdade única? Por que o cristianismo detém a verdade mediante tantas alternativas de deuses? E como comunicar a verdade em um mundo que nega que existam verdades absolutas? Bem, na verdade, mesmo no cristianismo, antes de tudo, é um fato que as pessoas acreditam em todo tipo de deuses. Mas fazendo isso, essas pessoas elas não duvidam, elas não negam a existência de um ser divino. Não, elas não negam isso. A questão é que esse entendimento está mais próximo do Deus do rio, do Deus da montanha, ou do Deus das chuvas, sabe? Todo esse tipo de coisa. Então, o que nós de fato fazemos enquanto cristãos evangélicos é basicamente o mesmo que o apóstolo Paulo fez lá em Atenas. Nós dizemos a esses cristãos, este é o Deus desconhecido, o qual já temos declarado a vocês. Então, nós basicamente começamos com o tipo de questão que todo ser humano que seja religioso, uma hora ou outra, se faz.
Por exemplo, a questão, ok, seus pecados estão perdoados de fato? Deus já te aceitou? E invariavelmente você vai encontrar respostas como, por exemplo, não sei bem, ninguém pode saber esse tipo de coisa. Então você diz, mas eu sei. E aí ele pergunta, como você sabe? Então, de repente, você tem a oportunidade perfeita para apresentar o evangelho para essas pessoas. E isso a partir do que temos nas escrituras. Então, é a mesma abordagem de Paulo, essa que você pode utilizar por aí. No seu blog, A Letter from Kabwata, em um post chamado Let's Revive the Lost Art of Christian Polemics, vamos reviver a arte perdida da polêmica cristã, o senhor afirma que os líderes da igreja devem ser polemistas ao refutarem os ensinamentos errados dentro e fora da igreja. Como um polemista cristão deve ser e agir? Antes de tudo, quando eu falei sobre cristãos, líderes cristãos e pregadores não terem medo de serem polemistas, a minha preocupação naquele momento era que nós estejamos facilmente nos tornando bonzinhos demais, assim, para todo mundo. Nós estamos com medo de ofender. E nesse processo, há coisas que são claramente erradas e não estão sendo questionadas. Por exemplo, você deve conhecer casos em que os pastores de igrejas, na verdade, às vezes muitos desses pastores, estão cometendo abusos com os membros das suas igrejas, e até sexualmente falando. Mas ninguém quer lidar com isso. O mesmo vale para a doutrina. Mesmo o ensino cristão muito claro já faz com que algumas pessoas tenham medo de lidar com isso, simplesmente porque pode ofender alguém. Agora, quando nós falamos sobre acender a luz, isso é exatamente o que fazemos enquanto pregadores. E enquanto mestres cristãos, nós acendemos a luz para que as pessoas possam ver a verdade por elas mesmas. Só que a questão é se deveríamos ser polemistas. E eu acho que, antes de tudo, nós deveríamos não ser deliberadamente argumentativos. Nós estamos sempre olhando para ideias e para erros, é o que nós fazemos na maior parte do tempo. Mas eu acho que nós devemos ser professores positivos. Mas, assim, de vez em quando, ao sermos positivos, nós estaremos corrigindo também o que é errado. E, certamente, nós devemos amar as pessoas. Ao invés de só querer vencer em argumentos, nós deveríamos querer ganhar as pessoas. Olha, e há uma grande diferença entre essas duas coisas. Então, é esse aspecto do amor, de ser amoroso, que nós precisamos realmente garantir na questão de contratar as polêmicas. Em outro post chamado The Western European Has No Clothes On, o Ocidente Europeu está nu, o senhor elenca alguns motivos pelos quais a Europa se encontra em decadência moral. Hoje, quais são as principais questões pelas quais se deve polemizar? Sabe, a civilização ocidental está pirando, está fora de controle. Chegando ao ponto em que as pessoas não estão desejando simplesmente encarar a realidade. Sabe, eu não preciso de graduação em biologia humana para compreender o que é uma mulher. Eu não preciso. Eu não preciso que uma pessoa venha me dizer que ele é uma mulher ou que ela é um homem. Não, isso não faz sentido. Qualquer um poderia ser capaz de olhar e distinguir entre homens e mulheres. Mas o pensamento e a filosofia ocidental estão fingindo que isso não é possível. Eu não preciso ser um gênio para saber que um homem não pode casar com outro homem ou que uma mulher não pode casar com outra mulher. Eu não preciso ser um gênio para saber desse tipo de coisa. É só prestar atenção no jeito, na forma com que cada um deles foi criado.
Então, eu não lembro se foi nesse post no meu blog, ou se foi em outro post. Eu falei sobre alguém que queria entrevistar estudantes da universidade. E ao fazer essa entrevista, essa pessoa perguntava coisas como: se eu te dissesse que eu sou uma mulher, o que você diria? E ele era um homem. Então, estudantes da universidade diriam: bem, isso daí é com você, é problema seu. Então, eles questionavam: ok, e se eu te disser que eu sou negro? Mas, e se a pessoa de fato for branca? Então, os estudantes, sim, encontrariam alguma dificuldade em aceitar isso, mas alguns poderiam dizer: se é o que você diz, ok, você é negro. Podemos ir além e perguntar: ok, e se eu te disser que eu sou uma criancinha, que eu tenho menos de 10 anos? Sabe, se você for sincero, você vai começar a rir. Porque a realidade é o contrário. Eu posso olhar para você e perceber que você não tem, 8 anos. Mas a maioria deles continua lutando, resistindo e dizendo coisas como: bem, ok, tudo bem, é uma opinião sua, eu respeito. E aí que está o problema. Estudantes universitários que não conseguem identificar quem é um homem, quem é caucasiano e nem o que é um adulto. Que tipo de educação é essa? Eu acho que era isso que eu estava, assim, de fato, dizendo naquele meu post no meu blog. Que esse pós-modernismo está simplesmente pirando, está fora de controle. Eu entendo que o nosso trabalho ainda deve ser acender a luz. É o nosso trabalho. Nós não devemos ceder ao que, de fato, no fim das contas, não faz sentido algum. Não devemos ceder. Como eu disse anteriormente, devemos acender a luz e revelar aquilo que está na palavra de Deus, para ensinar as pessoas que foi o Criador que nos fez. Quando você compra até mesmo esse gravador que está nas suas mãos, quando você abre a caixa dele, você vai encontrar um manual do fabricante que foi preparado pela empresa para você. É a mesma coisa conosco enquanto seres humanos. Deus nos deu um manual, o qual é a sua palavra. Quando seguimos esse manual, nós teremos com certeza um mundo melhor, porque a luz se acende, a vida faz sentido. Hoje em dia, as ideologias ocidentais são basicamente um império, o qual circula por aí sem disfarce. Ninguém quer falar sobre isso. Em entrevista a D.A. Carson, o senhor falou sobre o lixo nigeriano, referindo-se à propagação da teologia da prosperidade. Além disso, falou sobre a plantação de igrejas na Namíbia, Malawi e Botsuana. Como estas igrejas estão hoje? Quais os principais desafios da igreja reformada nestes locais, bem como em Zâmbia? Sim, eu falei sobre o lixo religioso nigeriano. E que não é só um mero evangelho da prosperidade, mas é a versão africana para o evangelho da prosperidade. Essa versão africana já vai muito além de falar apenas de dinheiro. Eles abriram agora literalmente qualquer coisa que os seres humanos desejarem. Então, se você está desejando se casar, ou ter um filho, ou um emprego melhor, ou ter uma casa maior, qualquer coisa que seja, esses pregadores desse evangelho da prosperidade querem te ensinar que, por meio da pregação deles, você está sendo convidado para a libertação. Então, o que quer que seja que esteja te impedindo de conseguir a sua bênção, será exorcizado, será tirado de você. E é isso.
E de várias formas, esse é o maior desafio que a nossa missão está enfrentando quando entra em novas áreas para plantar igrejas. Porque essas pessoas de lá já receberam esse ensinamento. E infelizmente, eles usam a nossa linguagem. Eles falam sobre nascer de novo, quando na verdade não é o que está sendo propagado por eles. O que está sendo propagado de fato é algo estranho à Bíblia e ao Novo Testamento. Eles deturpam as Escrituras para que eles possam conseguir quem os siga. Em outros tempos, o catolicismo romano era um dos maiores desafios com que as novas igrejas deveriam lidar. Ou então o liberalismo também poderia ser um outro a cooptar parte do povo das igrejas principais. E todos esses desafios, eles de alguma forma ainda estão lá. Mas eu te diria, especialmente nos dias de hoje, que essa forma extrema do movimento carismático, na forma desse evangelho da prosperidade, é o grande desafio. É o que está destruindo o cristianismo na África. E eu oro para que mais e mais pessoas sejam resgatadas das suas guerras. E para que possam conhecer o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas por meio dos nossos pastores que estão plantando igrejas lá, mas também por meio de grandes sermões que estão hoje disponíveis na internet. E, felizmente, muitos jovens adultos usam seus smartphones e baixam esses sermões e os escutam. E a nossa oração é para que vários deles venham a uma fé sólida. Our prayer that many of them will come to a sound faith. Bom, é isso aí, pessoal. Nós concluímos essa primeira etapa. Ainda essa semana saem as próximas entrevistas, então contamos com a companhia de vocês. Até logo e forte abraço. Nas trevas dessa escuridão, onde tantas mentiras estão na porta.